Concurseriano, esqueci meu microfone. Calma aí. Deixa eu pegar ele aqui. Agora sim. Vamos lá. Concurseriano e concurseriano do meu Brasil. Voltamos novamente. Hoje vamos apresentar a aula que todos estavam esperando. A aula 5 da Lei Orgânica do município de Resende. Beleza? Então, eu estava meio corrido aqui, mas agora a gente sentou aqui, fez o estudo bonitinho e agora a gente vai apresentar essa aula para vocês aí, tá? Então, não esquece que o nosso material de questões está aqui embaixo. Já é a quinta aula que eu repito isso, pelo amor de Deus, vamos ajudar o titio, né? E não esquece de deixar o like, não esquece também de você deixar o comentário e se inscreve no canal para receber as notificações. A gente vai falar da responsabilidade do prefeito, que também é um assunto muito importante, caiu inclusive na prova de Maricá que eu fiz, né? Então esse assunto aqui também, na verdade a lei orgânica toda é possível cair, né? Mas a gente geralmente pega ali os assuntos, os artigos, né? Que mais são cobrados em prova, ok? A gente já chegou aqui no artigo 76, então vamos lá. Deixa eu colocar grandão aqui para vocês enxergarem melhor. Os crimes que o prefeito municipal praticar, deixa eu tirar esse azul daqui, né? Os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do mandato ou em decorrência dele, então, tanto faz, né? Ou no exercício do mandato ou em decorrência dele. O que quer dizer, então, né? Por infrações penais ou por crime de responsabilidade serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então a banca, na vez que eu fiz a prova, ela perguntou quem seria, né? Qual o órgão responsável, né? Seria o Tribunal de Justiça. Ela colocou Câmara dos Vereadores, colocou município, enfim, ela colocou. Aí como está se referindo, você sempre tem que se ligar nisso. A pergunta, ele está falando de prefeito municipal. Aí você vai pensar, pô, Tribunal de Justiça do Estado? Né? É porque não existe poder judiciário no município. Então, todos os crimes da área penal, né, e os crimes de responsabilidade, Tribunal de Justiça do Estado, porque não existe Tribunal de Justiça do município. Né? Então tem que ficar ligado, porque às vezes você pode associar o município a um Tribunal de Justiça do Estado, né? Vai fica meio discrepante, né? Pô, o Estado, o município. Então você já fica ligado que no município não tem o poder judiciário, então fica aí o Tribunal de Justiça para os crimes que o prefeito praticar, tanto no exercício do mandato quanto em decorrência dele. Então, aqui está falando de infrações penais e infrações por crime de responsabilidade, né? Que é aí uma infração político-administrativa, né? Então, eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado, beleza? A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal, comum ou crime de responsabilidade, nomeará comissão especial para apurar os fatos que no prazo de 30 dias deverão ser apreciados pelo plenário. Tá? Isso aqui também pode ser uma pergunta de prova, né? A Câmara Municipal, ela vai tomar conhecimento do ato do prefeito, que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, vai nomear ali, né, uma comissão especial, né, que geralmente são as CPIs, né, para apurar os fatos no prazo de 30 dias. Aqui, já tem 30 dias aqui, ó, que deverão ser apreciados por quem? Pelo plenário. Então você vai observando que existem palavras-chave no texto para você gravar e levar para a prova, tá? Então você sempre tem que estudar, como eu sempre falo, né? Você sempre tem que estudar como se você fosse alguém que criasse questões. Ó, isso aqui, posso pegar o candidato nisso aqui, posso pegar nos 30 dias, no plenário, né? Então sempre fique atento aos detalhes. A banca te pega no detalhe. Ela não vai te pegar numa coisa fácil, ela vai te pegar no detalhe, beleza? Se o plenário entender procedente as acusações, determinará o envio
do apurado à Procuradoria-Geral do Estado para as devidas providências. Vou colocar grandão aqui, né? Para as devidas providências, se não determinará o arquivamento, publicando as conclusões das decisões. Então, o que quer dizer aqui esse parágrafo 2, né? Aqui ele está dizendo que, após analisar o relatório da comissão especial, o plenário da Câmara Municipal vai considerar que as acusações contra o prefeito são válidas e fundamentadas. Então, ele tomará a decisão de encaminhar todo o material apurado à Procuradoria-Geral do Estado. Então, isso significa que o caso ele será encaminhado ao órgão responsável pela representação judicial do Estado para que as medidas legais apropriadas sejam tomadas. Então, essas medidas podem incluir a abertura do processo judicial contra o prefeito ou outras ações legais cabíveis. Então, se o plenário da Câmara, né, ele fala aqui que se não determinará o arquivamento, publicando as conclusões das decisões. Então, se o plenário da Câmara Municipal não considerar as acusações procedentes, ele determinará o arquivamento do caso. O que significa? Que as investigações serão encerradas e não serão tomadas mais medidas contra o prefeito em relação aos fatos em questão. Além disso, as conclusões da decisão do plenário serão publicadas, ou seja, tornadas públicas para garantir transparência e prestação de contas à comunidade sobre as ações da Câmara Municipal em relação ao caso. Ok? Show de bola. Aí aqui no 3, recebida a denúncia contra o prefeito pelo Tribunal de Justiça, ó, já pode ser aqui, tá vendo? Você sempre vai marcar palavras-chave. A Câmara decidirá sobre a designação do procurador para assistente de acusação. O procurador sempre é um advogado, né? Para assistente de acusação, tá? Então, esse trecho ele está indicando que após o Tribunal de Justiça receber a denúncia contra o prefeito, isto é, perdão, depois que o processo criminal for oficialmente iniciado perante a instância judicial competente, que é o Tribunal de Justiça do Estado, né, a Câmara Municipal entra em ação para tomar decisões adicionais. Então, aqui nesse texto, ele determina que a Câmara ela deve tomar uma decisão sobre a designação de um procurador para atuar como assistente de acusação no processo. O assistente de acusação ele é um representante legal da parte lesada ou prejudicada pelo crime que colabora com o Ministério Público na acusação do réu. Então, portanto, a Câmara Municipal terá a responsabilidade de nomear ou designar esse procurador para atuar como assistente de acusação no processo criminal contra o prefeito. Então, em resumo, o parágrafo 3 está estabelecendo que após o Tribunal de Justiça receber a denúncia contra o prefeito, a Câmara Municipal ela decidirá sobre a designação de um procurador para atuar como assistente de acusação no processo criminal. Essa medida visa garantir que os interesses da comunidade ou da parte lesada sejam representados adequadamente durante o processo judicial contra o prefeito. Aqui no 4, o prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, que cessará se até 180 dias não tiver concluído o julgamento. Então aqui já tem palavras-chave, 180 dias, Tribunal de Justiça, ele ficará suspenso, já tem palavras-chave aqui para você gravar, beleza? Vamos lá. Então aqui aqui é o artigo 77 agora. Vamos ver o artigo 77. O que ele diz aqui pra gente? É vedado, ou seja, é proibido ao prefeito assumir por qualquer forma compromissos financeiros. É vedado ao prefeito assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto na legislação orçamentária. Então, ele não pode, né, assumir nenhum compromisso financeiro
para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato. Não faz sentido nenhum, né? Ele terminou o mandato, termina todos os processos, todos os compromissos, né? Não previstos na legislação orçamentária. Aqui no parágrafo 1, que vai explicar o artigo 77, o disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública. Então aqui é o artigo 77, parágrafo 1, né? Então ele está dizendo que essa parte aqui, ele está estabelecendo que a restrição descrita no artigo principal, que é o 77 lá que a gente leu, não se aplica nos casos em que houver uma situação de calamidade pública comprovada. Então isso significa o quê? Que em circunstâncias excepcionais em que o município enfrenta uma calamidade pública, como desastres naturais, pandemias, crises econômicas graves, entre outros, o prefeito ele pode assumir compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos mesmo após o término do seu mandato, né? Mesmo que esses compromissos não estejam previstos na legislação orçamentária. Então essa exceção é importante porque reconhece a necessidade de flexibilidade na gestão financeira do município em situações de emergência ou crise. Então permite que o prefeito ele tome medidas rápidas e eficazes para lidar com a calamidade pública, mesmo que essas medidas envolvam compromissos financeiros que ultrapassem o período do seu mandato e não estejam contempladas no orçamento previamente estabelecido. Serão nulos e não produzirão efeitos os empenhos e atos praticados em desacordo com esse artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Então vamos entender, serão nulos, né? Então esse trecho ele afirma que qualquer empenho, né, quaisquer empenhos, ou seja, reserva de recursos para pagamentos futuros, e atos realizados pelo prefeito que não estejam em conformidade com as regras estabelecidas no artigo principal serão considerados nulos e não terão validade. Então isso significa que compromissos financeiros assumidos após o término do mandato do prefeito e não previstos na legislação orçamentária serão considerados inválidos e não terão efeito legal. Então, mesmo que os empenhos e atos sejam considerados nulos, o parágrafo ele enfatiza que isso não exime o prefeito de sua responsabilidade. O prefeito ainda será responsável por suas ações e pode ser sujeito a medidas disciplinares, administrativas ou judiciais de acordo com a legislação pertinente. Em outras palavras, a nulidade dos empenhos e atos não elimina a responsabilidade legal do prefeito pelas suas ações em desacordo com o artigo. Ok? Aí a gente vem aqui, ó, que também é muito importante, vai falar aqui, ó, no artigo 78. Não sei se vocês estão vendo aí direitinho, deixa eu colocar aqui mais centralizado. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito deverá preparar para entregar ao seu sucessor e para publicação imediata relatório da situação da administração municipal, que conterá as informações atualizadas. Aí a gente vai ver que informações atualizadas é essa, né? Então aqui está estabelecendo o prazo e a obrigação do prefeito em preparar um relatório detalhado sobre a situação da administração municipal. Então esse relatório deve ser entregue ao sucessor do prefeito, ou seja, ao próximo prefeito que assumirá o cargo após as eleições municipais. Também deve ser publicado imediatamente, garantindo transparência e acesso público às informações. Então o relatório deve conter informações atualizadas e precisas sobre diversos aspectos da administração municipal. Então qual é essas informações? Dívida do município, então ele tem que entregar a dívida do município por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal em realizar operações de crédito de qualquer natureza. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque isso aqui é mais um assunto para quem estuda contabilidade, né? Eu só vou falar de forma bem sucinta para você entender e para que você leve essa informação no seu coração aí para a prova, beleza? Então esse item ele especifica que o relatório ele deve incluir informações detalhadas sobre a dívida no município. Até aí está ok. Indicando os credores, as datas dos vencimentos das dívidas, incluindo aquele de longo prazo e os encargos decorrentes das operações de crédito. Além disso, o relatório deve fornecer uma avaliação
da capacidade da administração municipal em realizar operações de crédito de qualquer natureza, ou seja, sua capacidade de contrair novas dívidas. Beleza? Então, em suma, né, aqui o artigo 78, ele estabelece a obrigação do prefeito de preparar um relatório detalhado sobre a situação da administração municipal até 30 dias antes das eleições municipais. Esse relatório deve ser entregue ao sucessor, publicado imediatamente, deve conter informações atualizadas sobre vários aspectos da administração municipal, incluindo a dívida do município. Beleza? Show. Aí ele vai falar também aqui, ó, medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Conselho Estadual de Contas do município. Então, né, ele diz aqui que o relatório tem que ter informações sobre as medidas necessárias para regularizar as contas municipais perante o Conselho Estadual de Contas do município. Então, isso significa que o relatório deve abordar qualquer irregularidade ou problemas nas contas municipais que precise ser corrigido ou regularizado, de acordo com as normas e regulamentos do Conselho Estadual de Contas do município. O Conselho Estadual de Contas do município é uma entidade responsável por fiscalizar as contas municipais e garantir a conformidade com as leis e regulamentos financeiros. Portanto, é importante que o relatório da situação da administração municipal inclua informações sobre quaisquer questões pendentes ou problemas identificados nas contas municipais e as medidas propostas para corrigi-los e regularizá-los. Em resumo, ele está estabelecendo a obrigação do prefeito de incluir o relatório da situação da administração municipal. Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União, do Estado, bem como do recebimento de subvenções e auxílios. Então, aqui no 3, ele está dizendo o que aqui para a gente, né? Esse item requer que o relatório inclua uma prestação de contas detalhada sobre os convênios celebrados entre a administração municipal e os organismos da União e do Estado. Então, isso inclui relatórios sobre o uso dos recursos provenientes desses convênios e a prestação de contas de acordo com os termos estabelecidos nos acordos celebrados. Além disso, o item requer que o relatório inclua informações sobre o recebimento de subvenções e auxílios. Então, isso vai abranger qualquer tipo de assistência financeira recebida pelo município, seja em forma de doações, subsídios e outros tipos de auxílio, tanto do governo federal, a União, quanto do governo estadual. Portanto, o prefeito é obrigado a apresentar no relatório uma prestação de contas completa e transparente sobre a utilização dos recursos provenientes de convênios com organismos da União e do Estado. Ok? Aqui no 4, situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então vamos entender, Esse item ele requer que o relatório inclua também informações sobre as situações dos contratos estabelecidos entre a administração municipal e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então, o que é concessionária e permissionária? São empresas privadas ou públicas autorizadas a fornecer serviços públicos essenciais, como água, energia, transporte público, entre outros, mediante contratos estabelecidos com o poder público. Então, o relatório ele deve abordar questões com a vigência dos contratos, o cumprimento das obrigações contratuais por parte das concessionárias e permissionárias e eventuais problemas ou disputas contratuais, entre outros aspectos relevantes relacionados à gestão desses contratos. Então, essa obrigação visa garantir que o prefeito ele forneça informações completas e atualizadas sobre a situação dos contratos com as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, garantindo, mais uma vez, a transparência na gestão dessas parcerias e no fornecimento dos serviços públicos à população municipal. Beleza? Aqui no 5, fase dos contratos de obras e serviços, ele tem que entregar também esse relatório, informando a respeito dos prazos, pagamentos efetuados, prestação a vencer e demais cláusulas contratuais. Então, esse 5 aqui, o que quer dizer, o 5? Ele está falando aqui que esse item ele requer que o relatório ele inclua informações detalhadas
sobre a situação dos contratos de obras e serviços celebrados pela administração municipal. Então, isso vai envolver especificamente o estágio em que se encontram esses contratos, bem como as outras informações relevantes, tais como prazos, né? Então, deve informar sobre os prazos estabelecidos para a conclusão das obras ou serviços contratados, pagamentos efetuados, né? Então, deve-se detalhar ali os pagamentos que já foram realizados às empresas contratadas até o momento, prestações a vencer, né? Então, deve mencionar quaisquer pagamentos ou prestações pendentes que ainda precisam ser efetuados de acordo com os contratos. Demais cláusulas contratuais, né? Deve-se abordar outras cláusulas contratuais relevantes, como condições de pagamento, penalidade por atrasos, entre outros termos estabelecidos nos contratos de obras e serviços. Então, essas informações são importantes para que o sucessor do prefeito, né, e o público em geral tenham conhecimento sobre o andamento dos contratos de obras e serviços municipais. Show? Aqui no 6, transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênio, tá? Então aqui, para ficar muito simples o entendimento, esse item ele requer que o relatório também inclua informações sobre as transferências de recursos que o município está programado para receber da União e do Estado. Então, essas transferências elas podem ser obrigatórias por força de mandamentos constitucionais, como é o caso de alguns fundos específicos, né? Ou podem ser resultantes de convênios estabelecidos entre o município e os governos federal e estadual para projetos específicos. Portanto, o relatório ele deve abordar quaisquer transferências de recursos financeiros que estão programadas para serem recebidas pelo município, seja por obrigação constitucional ou por meio de convênios firmados com a União e o Estado. Essas informações são importantes para o planejamento financeiro e a gestão dos recursos municipais, permitindo que o sucessor do prefeito tenha conhecimento sobre as receitas esperadas provenientes dessas fontes. Beleza? Aqui no 7, projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso da Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento ou retirá-los. Então vamos entender esse 7 aqui, o que ele quer dizer. Esse item, ele requer que o relatório inclua informações sobre os projetos de lei que foram iniciados pelo Poder Executivo, que no caso é a Prefeitura, o prefeito, né? E que estão atualmente em tramitação na Câmara Municipal. Qual é a finalidade disso? A finalidade dessa inclusão é permitir que a nova administração que assumirá após as eleições municipais tome decisões informadas sobre a continuidade ou retirada desses projetos de lei. Por exemplo, pode haver projetos que a nova administração considere importantes e deseje dar continuidade, enquanto outros podem ser considerados desnecessários ou não prioritários, portanto, podem ser retirados. Então, o relatório ele deve fornecer informações detalhadas sobre esses projetos de lei, incluindo o seu conteúdo, o status atual, né, status atual na tramitação legislativa e qualquer outra informação relevante que permita à nova administração tomar decisões informadas sobre o curso a ser dado a esses projetos. Então, isso contribui para a transição eficiente e informada entre as administrações municipais. Show de bola? Aí vem o 8 aqui, ó, situação dos servidores do município. Então, ele tem que entregar esse relatório também, né? Seu custo, quantidade de órgãos e que estão lotados e em exercício. Aqui é muito tranquilo. Esse relatório ele vai incluir as informações detalhadas sobre a situação do servidor público municipal. Isso vai abranger diferentes aspectos. Então, ele pode, situação dos servidores, né? Ele deve informar ali, ele deve fornecer uma descrição da situação atual dos servidores, incluindo questão como seus direitos, benefícios, condições de trabalho, entre outros aspectos relacionados ao seu emprego. O custo dos servidores, né? Deve se apresentar o custo total com a folha de pagamento dos servidores municipais, incluindo salários, benefícios, encargos sociais, entre outros custos relacionados. A quantidade também de servidores ele menciona, né? Deve-se informar o número total de servidores municipais em atividade,
categorizados por diferentes órgãos ou setores da administração pública municipal, e órgãos que estão lotados e em exercício. Então, deve-se indicar em quais órgãos ou departamentos da administração municipal os servidores estão lotados e em exercício, ou seja, onde estão trabalhando atualmente. Então, essas informações são importantes para que o sucessor do prefeito tenha conhecimento completo sobre a situação dos servidores públicos municipais, incluindo seu custo, distribuição e condições de trabalho, enfim. Isso permite uma gestão eficiente dos recursos humanos da administração municipal e contribui para uma transição suave entre a administração municipal. Beleza? Aqui ele vai falar dos secretários municipais, que eu não sei. Os secretários, eu nunca vi os secretários municipais caindo na prova, mas eu aconselho sempre você ler a lei orgânica completa, tá? A gente vai falar, deixa eu ver aqui, que aqui tem um assunto que é importante, ó, dos orçamentos. Os orçamentos são importantes, então a gente vai dar uma lida aqui agora, a gente já está o quê? Com 26 minutos de aula, e aí a gente encerra aqui a quinta aula, tá, galera? Essa é a quinta e última aula para ajudar vocês aí, beleza? Então a gente vai falar aqui dos orçamentos. A gente vai até aqui o parágrafo, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. A gente vai até esse parágrafo quinto aqui, tá? Beleza? Então a gente vai falar aqui um pouco, porque se eu explicar isso daqui, eu vou estar explicando praticamente tudo isso daqui, ó. Né? O que é o orçamento fiscal, né? O orçamento de investimento, o orçamento da Seguridade Social. Basicamente, eu vou estar explicando tudo isso, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar das leis orçamentárias, que é o nosso querido LOAS, né? Então, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. Então, vamos entender aqui o que significa o plano plurianual. Então, eu vou falar aqui de um jeito bem simples, né? Eu não vou me aprofundar para explicar para vocês, porque a ideia aqui não é que você se torne um PhD em lei orgânica, né? A ideia é que você passe na prova, né? Então eu vou falar assim de um jeito bem sucinto, bem tranquilo, para você entender o que significa os orçamentos, todos os orçamentos que o município tem que fazer, que é obrigatório, e aí a gente vai seguindo adiante, beleza? Então aqui o orçamento, a lei, as leis de iniciativa do Poder Executivo vai estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, o que quer dizer aqui o plano plurianual, né? O plano plurianual, como o próprio nome diz, é um plano para vários anos. Então, é uma lei que vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e metas do governo para um período de 4 anos. Por isso que é plano plurianual. Então, ele define as políticas públicas a serem implementadas, os programas de governo e os investimentos a serem realizados durante o mandato do Executivo. Então, o PPA, que é o Plano Plurianual, é fundamental para o planejamento estratégico, né, e a gestão financeira do governo, orientando as ações e gastos a longo prazo, né, ao longo do tempo. Ele fala também das diretrizes orçamentárias, que é a LDO, né, que é a nossa querida LDO. Então, vou colocar aqui também as siglas, né, porque de repente a banca pode perguntar isso para você e você já fica safo. LDO, e aqui a nossa LOA, ou LOAS, né? Ok? Então, as diretrizes orçamentárias, ela é uma lei também anual que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte. Então, ela orienta a elaboração do orçamento anual e define as regras e procedimentos para a execução do orçamento, além de estabelecer as diretrizes para política fiscal, financeira e pessoal do governo. E o orçamento anual, que é a LOAS, né, é o orçamento anual, né, são leis também que vão detalhar aí as receitas e despesas do governo para o exercício financeiro seguinte.
Então, eles incluem o detalhamento das despesas por órgão, programa, projetos e atividades, bem como as fontes de financiamento. Então, os orçamentos anuais são essenciais para o funcionamento do governo, pois autorizam a execução dos gastos e investimentos planejados para cada ano. Então, essas leis, elas são de extrema importância para a gestão pública, pois vai estabelecer ali as bases para o planejamento e a execução das políticas governamentais. Então, ela aqui também vai garantir a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na alocação dos recursos públicos. Por isso é atribuída ao Poder Executivo a iniciativa dessas leis, visto que elas refletem as políticas e as prioridades do governo em exercício. Show de bola? Maravilha. Então, aqui no parágrafo 1, ele vai dizer que a lei institui o plano plurianual, a lei que instituiu o plano plurianual, estabelecerá de forma regionalizada, né, as diretrizes, os objetivos e as metas para a administração política municipal, prevendo despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Né? Então, basicamente, o que eu expliquei. Né? Aqui, as leis de diretrizes orçamentárias, né, que é a LDO, ele vai explicar basicamente o que eu já tinha explicado, né? Mas vamos recapitular. Definirá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital, né, para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de fomento. Então, ela pode... Isso aqui eu já estou pensando, como eu crio muitas questões, isso aqui ela pode mudar os conceitos. Ela pode dizer que as diretrizes orçamentárias, né, ele pode dizer que o plano plurianual é que definirá as metas e prioridades da administração pública municipal. Mas você sempre vai lembrar que o plano plurianual, ele é um plano que tem vários anos. Né? Sempre lembre disso. Então, aqui nas diretrizes orçamentárias, é para o exercício financeiro subsequente. Né? Então, ele vai falar, para você não se confundir na hora da prova. Então, né, ela pode confundir você aqui, ela pode colocar o conceito de plano plurianual como conceito de diretrizes orçamentárias. Então, prestar atenção no texto, tá? O Poder Executivo publicará até 30 dias, ó. Então, tem que lembrar esse prazo aqui. A banca gosta muito de perguntar prazo, perguntar essas coisas bem detalhadas. Após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária. Então, o Poder Executivo, né, ele está incumbido aí a cada bimestre, né, de enviar esse relatório. Beleza? Então, esse relatório é uma síntese, né, da execução do orçamento municipal durante um determinado período. Né? No caso aqui, bimestre equivale a 2 meses. Então, ele contém informações sobre as receitas arrecadadas, as despesas realizadas, né? E o resultado financeiro, que é o superávit ou déficit, tá? Nesse período. Então, o Poder Executivo, nesse caso, provavelmente se refere está se referindo aqui à administração municipal, ou seja, a prefeitura, o órgão responsável pela gestão financeira do município. Então, o prazo estabelecido para a publicação desse relatório é até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, isso significa que a administração municipal deve disponibilizar esse relatório ao público dentro desse prazo, garantindo transparência na gestão financeira e permitindo que os cidadãos acompanhem a execução do orçamento municipal de cada ano. Beleza? Os planos e programas serão elaborados, aqui no parágrafo 4, em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Então, eles serão elaborados, né, os planos e programas, em consonância, ou seja, em união, né, com o plano plurianual. Por isso que o plano plurianual é prioridade, né, e apreciados pela Câmara Municipal. As dotações orçamentárias da educação e da saúde serão intransferíveis a qualquer outra dotação. Então, aqui o parágrafo 5º, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Vamos explicar no detalhe, porque eu gosto muito de explicar no detalhe, para que você não fique com nenhuma dúvida, né? Então,
Esse parágrafo ele tá estabelecendo que as dotações orçamentárias destinadas à educação, à saúde, são intransferíveis para qualquer outra dotação. Em outras palavras, os recursos financeiros alocados preferencialmente para essas áreas não podem ser realocados ou transferidos para outras finalidades dentro do orçamento municipal. Então, essa restrição ela reflete a importância atribuída à educação e à saúde como áreas prioritárias para o investimento público. Então, aqui a ideia é garantir que os recursos destinados a essas áreas não sejam desviados para outros fins. Então, é uma maneira de assegurar o cumprimento das políticas públicas voltadas para a melhoria da educação e do sistema de saúde. Então, essa medida visa proteger os recursos financeiros destinados à educação e à saúde contra possíveis cortes orçamentários ou desvios de finalidade. Isso é fundamental para garantir que essas áreas recebam os investimentos necessários para oferecer serviços de qualidade à população, promovendo o desenvolvimento educacional e o bem-estar social. Beleza? Então, a gente já está chegando aqui 36 minutos de aula. Eu vou encerrar por aqui, essa é a quinta aula. Acho que essas aulas, provavelmente, alguma dessas aulas aqui vai te ajudar na hora da prova, com certeza, eu tenho certeza disso. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Espero que vocês consigam passar na prova, né? Tirar uma boa classificação. E não esquece de deixar o likezão aqui pro titio. Deixa o like que é importante, porque quando você dá like, o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é importante, né? Então ele vai sugerir esse vídeo para mais pessoas e você acaba também ajudando outras pessoas. Acaba ajudando que essa informação chegue para mais pessoas. Compartilhe também o vídeo se você quiser. Coloque um comentário e deixe também aqui a sua inscrição no canal. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Espero que vocês consigam tudo nas suas vidas. E vamos para cima. Beleza? Tamo junto.